EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao EduCast. No episódio de hoje, Márcio Martins vai receber uma convidada especial, Marilene Matos. A servidora do CEFOR recém concluiu um doutorado em Direito Público em que estudou a inovação no serviço público. Marilene compartilha insights valiosos sobre por que ainda existe tanto medo de inovar na administração pública e como superar essas barreiras culturais e jurídicas. Vamos à entrevista? Bem-vinda, Marilene, ao nosso EduCast. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Márcio. É uma grande honra estar aqui e dou também as boas-vindas a quem estiver nos ouvindo. Muito bom. Recentemente, pessoal, a Marilene concluiu um doutorado em Direito Público e, dentre muitas coisas que ela pesquisou, ela teve achados e insights interessantes sobre a questão da inovação na administração pública. E o tema do nosso EduCast de hoje é o medo de inovar na administração pública. Marilene, muitos gestores públicos ainda têm receio de inovar. O que você acha que causa essa resistência? Bom, Márcio e leitores, o comportamento inicial, o repetir o que sempre foi feito, é uma tendência nossa como seres humanos. Porque é o mais fácil. Para inovar, você tem que sair da zona de conforto, tem que pensar em novas formas, novos produtos. Então, isso já é uma tendência natural do ser humano. Quando a gente leva para o âmbito da administração pública, em que é um ambiente mais tradicional, mais amarrado a normas formais de procedimento, mais burocratizado, esse medo ele vai para a estratosfera, ele é bastante potencializado. E essa potencialização advém também de uma cultura que não incentiva essa inovação e de uma cultura de controle em que nem sempre essa inovação ela é muito bem entendida, né? Ela é muito bem compreendida pelo olhar controlador. Então, a gente tem vários aspectos aí que eu estudei quando eu estava elaborando a tese, em que ficou demonstrado um risco maior de atitudes inovadoras por parte do gestor. Quando você vai tentar testar melhorias em produtos e processos que nunca foram antes testados, obviamente isso envolve um risco maior de que o resultado não seja exatamente aquele concebido. É um preço normal a se pagar pela inovação. Normalmente, quando a gente estuda inovação, por exemplo, Thomas Edison, tem uma frase famosa em que ele diz que cada vez que ele errava, ele não tinha errado, ele tinha descoberto uma forma de não fazer, de não atuar. É uma frase bem emblemática que demonstra que para você auferir os ganhos inegáveis da inovação, você tem que ter uma certa tolerância a esse erro. Uhum. Será que os órgãos de controle têm essa tolerância? A gente tem sistemas de controle muito robustos no Brasil, que obviamente tem todo o seu mérito, A gente não imagina um Estado democrático sem controles, mas a gente tem tribunais de contas, tem Ministério Público, tem controladorias, tem a própria imprensa, tem o próprio julgamento dos pares. Toda essa circunstância, Márcio e ouvintes, provoca um medo no gestor de errar e ele ter que responder pessoalmente pelas consequências desse erro. Então, você acha que tem alguma área que seja mais propícia para a gente começar essa inovação, visto que, como você falou, tem áreas que são muito sensíveis, necessitam de um controle maior? Você acha que teria algum setor ou alguma atividade no serviço público que seria mais propícia para começar essas oficinas de inovação, esses ensaios de inovação? A gente tem um Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, que tem estudado essas formas, e a gente tem tido também uma preocupação muito grande do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem se preocupado com esse medo da gestão, e ele tem instituído alguns laboratórios de inovação, em que se faz protótipos, se faz testagem de modelos inovadores, tudo isso para que o gestor ele realmente se anime, deixa eu me animar a fazer essa inovação, a promover essa inovação. Não é inovação por si só. A gente não pode também cair no erro oposto de que sempre o novo é melhor. Nem sempre o novo é melhor. Mas a inovação, sem sombra de dúvida, ela pode levar o país para outro patamar, para o patamar que a gente precisa chegar e que foi idealizado pelo próprio legislador constituinte, quando ele colocou como princípio constitucional da administração pública o princípio da eficiência. Uhum. É complicado a gente imaginar eficiência sem inovação.
Então, a gente precisa dessas atitudes inovadoras para que a administração pública não fique tão atrás do setor privado em termos de conquistar melhorias nos processos e nos produtos mediante inovações. Uhum. Então, essa resistência à inovação, ela acaba impactando a própria eficiência da administração pública, aquilo que se entrega para o cidadão, né? E eu queria perguntar a você se você tem algum exemplo, pode ser até positivo ou negativo, de órgãos que inovaram, mudaram de patamar na sua entrega, no seu serviço, ou o contrário, pessoas que tentaram inovar e percorreram um caminho que não foi muito bom. Assim, dentro da sua pesquisa, dos seus achados, daquilo que você observa como pesquisadora, você tem exemplos assim que você possa citar, de repente até na Câmara mesmo? Tenho, Márcia. Acho que eu vou começar pelo exemplo ruim, né? Da inovação que gerou um resultado negativo para o gestor, né? Determinado gestor do Nordeste, ele contratou engenheiros e todo o corpo técnico para fazer uma transposição hídrica. Fez todos os estudos. Obviamente, o gestor ele não tinha formação em engenharia, mas ele contratou quem tinha, né? Só que a transposição hídrica deu errado. Ela não funcionou e envolveu aí muitos recursos públicos, né? Aí na casa dos milhões. E aí o que aconteceu? Ele foi condenado pelo Tribunal de Contas a ressarcir os cofres públicos. Porque o Tribunal de Contas entende que esse ressarcimento, ele independe de uma efetiva intenção do gestor em provocar o dano. Então, ele lê que esse ressarcimento ele tem que vir independente da intenção, né? Que em direito a gente chama de dolo. Então, pode ser por mera culpa, a mera culpa gera um dever ressarcitório. Aí, quando eu comentei esse caso com meu marido, ele falou o seguinte, ele disse, não, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por esse erro. Aí eu falei, tá, você lembra quando a gente estava construindo a nossa casa, em que a gente tomou todos os cuidados e você era o gestor da casa, né? Contratamos engenheiro, contratamos arquiteto e teve um erro grosseiro ali no segundo piso que provocou pra gente um dano, né, financeiro. Eu falei, já pensou que você tivesse que restituir isso? E quando a gente leva isso para casa dos milhões, então, como é que fica, né? Como é que fica esse gestor? Será que ele vai se animar para qualquer coisa que não tenha sido muito testada antes? Então, quando eu levei esse outro lado da questão para o meu marido, ele ficou pensativo e realmente falou, é verdade. Não dá para pensar assim, alguém tem que pagar, não funciona assim, né? Isso mesmo na administração porque pública tem sido considerado como uma ação dolosa? não é Ou que tem sido culposa? considerada uma ação dolosa, é que, independente do dolo, mesmo que seja por mera culpa, o Tribunal de Contas entende que para ação de ressarcimento é cabível. Então, ele tem já uma jurisprudência consolidada, que a gente espera que mude. Eu acho que eu estou vendo ali um movimento tendente ao Tribunal de Contas reconsiderar essa posição dele, mas hoje a posição é exatamente esta. Então, esse é o exemplo negativo, né? Eu perguntei porque o dolo pressupõe uma vontade, uma né? vontade, uma intenção prévia, né? Uma Que não intenção é de o causar caso, o né? dano. Não é o caso. Eu queria até também aqui enfatizar que o Legislativo tem se preocupado com isso, né? A gente tinha aí uma previsão de improbidade por culpa, né? Uma improbidade causava lesão ao erário, independente do dolo, e que podia gerar uma consequência de até suspensão de direitos políticos, uma consequência de perda da função pública, porque a lei de improbidade é uma lei dura, né? E aí a gente teve essa reforma promovida pelo Parlamento em 2021, retirando a improbidade por culpa e deixando apenas a improbidade quando haja a efetiva intenção, ou seja, o dolo, né? E você quer o exemplo positivo? Vamos aos exemplos positivos, mais de um, se possível, né? A gente tem um exemplo muito bom, positivo, que foi o TaxGov. É uma inovação considerada muito positiva na administração, sim, em que ela economiza, né? Ela promove uma economia dos cofres públicos muito importante, porque ao invés de ter um carro ali à disposição, com motorista, com os custos de manutenção do automóvel, com o salário do motorista e tudo mais, a gente faz como se fosse uma Uber para o setor público, e aí, cada vez que é preciso usar esse transporte, se usa o TaxGov. Então, é uma inovação que dá para aplaudir, que é muito importante, sim, né? E temos aqui na Câmara, né? E temos aqui na Câmara, está sendo utilizado. Quem é um pouco mais antigo aqui lembra que nós tínhamos carros que eram propriedade da Câmara, não eram carros alugados, eram carros da Câmara que depois envelheciam, precisavam ir para leilão. Prejuízo danado. E mais do que isso, nós tínhamos aqui, inclusive, no complexo avançado da Câmara, nós tínhamos um posto de gasolina, nós tínhamos uma oficina, inclusive, que fazia reparos de lanternagem. Mas havia um custo muito grande por causa da frota. Né? E os motoristas e tudo mais, né? Então, realmente,
essa inovação, ela tirou muitas áreas, né, que foram substituídas e com certeza gerou uma economia e uma leveza na burocracia muito grande, né? Uma eficiência maior para os cofres públicos. Sim. A nova lei de licitações, também do ano de 2021, ela prevê que a administração, sempre que tiver a possibilidade de alugar, Márcio, que ela leve em conta o custo-benefício, ou seja, impõe ao gestor que justifique por que não está alugando ao invés de comprar. Então, a gente tem uma tendência, por exemplo, na esfera federal, de que antes a gente comprava impressora. Você lembra disso, né? Aham. A gente comprava impressora. Hoje não se usa mais comprar impressora. A gente aluga o serviço de impressão. Exato. E isso poupa todo o custo operacional da manutenção da máquina, de ter alguém que entenda daquilo. Chegou a ter na Câmara o concurso de operador de máquina de xerox. Verdade. Então, hoje isso não faz mais sentido. Isso é um outro exemplo, né? Um outro case importante de inovação que aumenta a eficiência. E eu não posso deixar de mencionar também o processo eletrônico, né? Nós somos um pouco velhos, né, Márcio? Nem tanto. Nem tanto, mas a gente pegou a era do papel, né? Do processo em papel, e às vezes caía café naquele processo, né? E hoje a Câmara toda está com processo digital. Parece que é pouco, né? Mas é muito, significa muito. Sim. Quando eu viajo aí para as palestras de estado, de município, eu vejo que grande parte dos municípios não tem o processo eletrônico ainda. Estão na era do papel. Então, é outro case importante que tende a se multiplicar aí, né, pelo Brasil afora. Sobre a nova lei de licitações, que eu sei que foi um outro tema que você pesquisou bastante, né? Eu não sei se você conseguiu fazer uma interligação aí entre essa questão da inovação e da própria nova lei de licitações. Você teria algo a dizer em relação a esse tema? Na verdade, Márcio, grande parte do foco da pesquisa foi realmente sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133, né, de 2021. Essa lei, em atendimento ao mandamento constitucional que fala da eficiência, e a Constituição também direciona para a inovação. Ela coloca a inovação como um princípio e como um dos objetivos. Porque ali no artigo 11 da Lei 14.133, ela fala que um dos fundamentos, né, um dos objetivos a ser conquistado com as compras públicas é a sustentabilidade e a inovação. Então, por que o legislador quis essa inovação em contratações públicas? Tem vários fatores envolvidos, né, como a eficiência e considerando o poder que o Estado tem quando ele compra, quando ele contrata, que é um poder que vai muito além de você ter uma cadeira nova, ter um prédio novo. Através dessa compra de uma cadeira, quando a gente leva para nível de Estado, é um volume muito grande, a gente pode incentivar a produção nacional, incentivar o microempreendedor, a gente pode colocar no edital uma cota ali para mulheres vítimas da violência doméstica, como a lei previu. A gente pode colocar uma cota para contratação de ex-presidiários, que a gente sabe que tem uma dificuldade de ressocialização. Então, o Estado, através desse poder de compras, ele pode incentivar objetivos coletivos. Dentro desses objetivos, o país precisa avançar em termos de inovação, mas os números acerca de inovação no Brasil, eles são muito ruins. Mesmo quando a gente compara com países em via de desenvolvimento, o nosso ranking em inovação, ele está ainda muito aquém do que a gente pode alcançar. Então, mediante as contratações públicas, o Estado pode incentivar essa inovação, ao fazer com que o país evolua em termos econômicos, que ela vai ter impacto diretamente em termos econômicos para o país. Sim, você me fez lembrar de uma questão da sustentabilidade que veio como inovação. Parece que hoje a gente já se acostumou, mas eu considero ainda uma questão inovadora justamente na contratação, né? Para você usar esse poder que você falou para focar nas questões de sustentabilidade que antigamente passavam despercebidas, né? Infelizmente, Márcio, não é antigamente não. Ela está na lei, mas a aplicação dela ainda é bastante complexa ainda. Pois é, mas começa colocando na lei, né? Marilene, para quem está nos ouvindo e quer inovar no setor público, mas tem enfrentado barreiras, esse medo, né, que a gente está conversando aqui, quais as estratégias, qual a postura assim, que você recomenda, o que você diria para quem está querendo inovar no serviço público e encontra essas barreiras que falamos? A minha opinião, Márcio, é que é impossível ter inovação no serviço público, na administração pública, sem o apoio da alta gestão, né? Então, é uma questão de que os gestores, eles devem ter essa boa vontade. Cada gestor de órgão, ele poderia fazer cursos para a sua equipe. A gente tem até cursos gratuitos online, nas escolas de governo, na INAP,
Tem esse movimento do sistema de controle, né, capitaneado pelo TCU, que está tentando, né, conscientizar essa gestão e animar essa gestão para inovar, sem fornecer segurança jurídica. Esse gestor não vai querer inovar, não vai. Ele vai querer autoproteger a sua imagem, o seu patrimônio. Vai ser o contrário, né? Vai ser o contrário. Ele vai privilegiar essa autoproteção. Porque é natural que, né, a gente não pode exigir da gestão que ela queira arriscar o seu nome, ter o seu nome no jornal, que ela queira arriscar o seu patrimônio pessoal em nome do objetivo coletivo, sendo que o Estado não oferece essas condições para ela. Então, a gente tem esse desafio da segurança jurídica, a gente tem também o desafio da cultura organizacional, né? Que isso aí tudo depende da atuação da gestão, da alta gestão dos órgãos, das entidades, para promover essa cultura, esse ambiente inovativo ali no seu locus de atuação. Você teria alguma indicação de leitura, alguma literatura? Até porque você falou dos cursos, né? Mas muitas vezes o gestor carece de uma leitura, de uma indicação de materiais para que ele possa entrar nesse mundo aí da inovação, conhecer cases de sucesso, né? Você tem alguma indicação em relação a isso? A gente tem materiais muito bons produzidos pelo IPEA, né? Eu usei bastante para elaborar tese e em contratações públicas a gente tem um livro que também usei como paradigma, do Dr. Luciano Elias Reis, né? É um pesquisador lá do Paraná, que fez um livro, já está na 2ª edição pela editora Fórum, e que ele traz, embora o foco seja contratação pública, ele traz também uma visão geral dessa inovação, dessa necessidade de inovação. E hoje em dia está muito em voga esses produtos digitais, né? A gente tem materiais fantásticos, lives, aulas produzidas pelo próprio TCU. A gente não tem carência de material no mercado, né? Em meio digital dá para encontrar muita coisa ali. Sim. E se você fizer uma pesquisa ali no repositório da IPEA, tem também bastante material. Perfeito. E a minha tese, ela está em vias de ser transformada também num livro, né? Está em negociação com a editora Fórum. E vou dar um formato mais de livro, tirando do formato de tese, ela vai estar à disposição do público também. Acredito que esse ano, no 2º semestre. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, nosso breve bate-papo. Eu queria pedir que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre essa questão da inovação, desse medo, né, para quem enfrenta esse receio, essas amarras, na verdade, né, pela sua experiência e pelo que você conseguiu achar nas suas pesquisas e sua observação. O que você deixa aí para os nossos ouvintes? Eu deixo que a inovação e essa atitude inovativa, colaborativa, ela é uma atitude que ultrapassa, né, o meio de realização individual. Então, quando você está fazendo esse esforço de inovação, essa capacitação, capacitando a sua equipe, você está, na verdade, contribuindo para o bem-estar do país. Então, se tiver em conta esse objetivo tão importante de contribuir para o país, para a economia do país e, em último caso, para o bem-estar do cidadão. Então, vale a pena esse esforço e todas as inovações da humanidade, elas partiram desse esforço, né? Inovar é preciso, viver não é preciso, né? Fazer uma paródia aqui do Fernando Pessoa. Muito bom. Marilene, muitíssimo obrigado. Foi muito bom esse papo com você aqui. Espero que haja novas oportunidades para a gente voltar a conversar sobre esse e outros assuntos, né? Você tem publicações aí em vista, né? A gente pode futuramente voltar a conversar sobre esses temas que são muito relevantes para a administração pública, dentro daquilo que você está pesquisando e da sua experiência. Mais uma vez. Com certeza, Márcio. Um grande prazer. Conte comigo. Obrigado. O episódio de hoje teve pesquisa e apresentação de Márcio Martins e trabalhos técnicos de Rodrigo Guimarães. A programação visual é da Júlia Mundim e edição de Adriana Magalhães. Toda a produção é feita pela equipe da Cotec, Coordenação de Tecnologias Educacionais e Comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. Até o próximo episódio. EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento.